Isso aqui é uma aula voltada para análise técnica e operação de mercado. Para quem gosta de fazer trade e tal. E serve até para você pegar padrão de montagem de range de pool de liquidez. E é uma técnica que eu achei muito interessante o conceito dela, tá? É a técnica chamada de VWAP. O que seria de VWAP? É um conjunto de métricas que o gráfico vai me apresentar para uma tomada de decisão de compra ou de venda. A começar pela divergência, depois por correlação no IFR ou no RSI. Em terceiro lugar, correlação com o volume. Em quarto lugar, correlação com um alvo definido, de Fibonacci. E, em quinto lugar, com um padrão de reversão. Então, quando todas essas confluências se relacionam, a gente tem a formação do padrão de VWAP. E aí eu posso tomar uma decisão de entrada num trade, de entrada numa operação ou de uma compra no spot, para que eu tenha um pouco mais de assertividade, tá? Então eu vou começar explicando para vocês aqui de forma bem objetiva como é que funciona esse setup, inclusive pegando o gráfico do Bitcoin para a gente trabalhar esses conceitos. Então vamos aqui para o gráfico do Bitica, gráfico de 1 hora do BTC. Eu vou tirar aqui as informações, vou tirar o volume para a gente começar a trabalhar aqui alguns conceitos. Eu vou tirar essas médias também. Você vai trabalhar com o Price Action, ou seja, você vai trabalhar com o preço apenas, tá? Lembrando que quem está acompanhando o mercado aí, o Bitcoin acaba de bater na resistência que a gente havia projetado, 61.715. Resistência de 1 hora. Aqui é uma tomada de decisão, tá? Nesse momento ele pode romper, seguir ou buscar uma correção de FIBO dentro desse processo que ele começou ontem à tarde, tá? Então o Bitcoin tá nessa pegada aí. E nós vamos agora tirar aqui os outros indicadores, eu vou tirar tudo, vou ficar apenas com o RSI, que pode ser também o IFR, tá? O IFR, que é o índice de força relativa. Normal. Ok? Vamos trabalhar com esse conceito. Eu estou adaptando para o RSI porque é um que a gente usa mais no nosso dia a dia. Eu vou até tirar também essas métricas aqui. Vamos tirar aqui também isso aqui tudo. Deixar o preço limpo, tá? Para ficar mais fácil da galera compreender. Vamos lá. Baseado no contexto, qual é a primeira métrica que eu tenho que observar? Uma divergência. O que é uma divergência? Para quem não sabe. Quando eu encontro uma divergência, como o próprio nome está dizendo, a divergência ela vai me indicar que existe uma comunicação em sentido contrário entre o Price Action e o IFR, ou o RSI. Essa comunicação ela está em sentido contrário porque um está dizendo uma coisa e o outro está dizendo outra. Ou seja, um dos dois está me dando um sinal claro de que o outro está mentindo. Na maioria das vezes, essa informação ela sai do IFR ou do RSI, tá? Que informação é essa? Gente, aqui, tá? Aqui no RSI, ele é composto por duas médias. No IFR, ele é composto por uma média, por uma métrica. Normalmente a métrica 14 períodos. O IFR vem por padrão 14 períodos. O RSI, ele vem por padrão com duas métricas, duas médias, uma que vem no período de IFR também 14 períodos e a outra de 12 períodos, tá? De 12 períodos. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, inclusive, se eu quiser, tá? Eu posso, inclusive, tirar. Não sei se esse aqui vai permitir. Deixa eu ver se esse aqui vai permitir. Eu acho que ele vai permitir. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Traço EMA. Pronto. Ó, tirei a EMA, tirei o traço, né? E fiquei apenas com a métrica do IFR, nesse meu RSI. E o que é que isso significa? O IFR,
que aqui no caso virou, né, um IFR, ele faz uma soma ele faz uma operação entre todos os candles dos últimos 14 períodos, ou seja, os últimos 14 candles desse gráfico de 1 hora, e ele faz uma equação matemática entre os candles positivos e os candles negativos. Quanto maior for a quantidade de candles positivos, maior será a projeção do IFR. Quanto maior for a quantidade de candles negativos nessa relação, mais baixo ou menor será o valor do IFR. A gente está vendo que ele está numa métrica, né? Uma métrica positiva. Ou seja, o nosso IFR já passou da zona 65. Então, ele está marcando uma métrica positiva dentro dessa relação do IFR dos últimos 14 períodos do gráfico de 1 hora. Ou seja, 14 candles de 1 hora. Essa relação matemática plota no RSI ou no IFR a posição de definição entre sobrevenda ou sobrecompra. Sobrecompra quando ele está acima da região 70 ou em outros gráficos 80, que é como eu uso aqui, tá? 80, que é uma zona de sobrecompra. Ou seja, significa dizer que o mercado já chegou numa zona onde toda a força compradora está se exaurindo. E aí ela vai começar a perder pressão compradora e a força vendedora vai começar a dominar o movimento dos candles lá no price action, lá no preço. Em vez de a gente ter mais candles positivos levando o preço para cima, nós passaremos a ter candles negativos levando o preço para baixo. E a equação entre candles positivos e candles negativos vai fazer com que essa métrica ela inverta a polaridade e comece a marcar uma queda. Quando eu encontro uma divergência, nós temos aqui, no caso, uma divergência clara no preço no gráfico de ontem, né? Ontem a gente tinha um movimento claro que marcava uma divergência, ou seja, um sinal de que o mercado estava buscando uma reversão. Que divergência foi essa? Se eu coloco o replay aqui e eu apago isso aqui, tá? Eu percebo que a minha informação ontem era essa. Eu tinha o RSI com uma divergência que ainda não estava completa de fundos ascendentes contra fundos descendentes no price action. Então, esse tipo de divergência, fundos descendentes no preço contra fundos ascendentes no RSI ou no IFR, é uma divergência de alta. Ela está me indicando claramente que o preço está buscando força para subir. Por isso que a força vendedora não está tendo mais condição de jogar o preço abaixo do fundo anterior do RSI. E aí ele cria o quê? Ele cria um fundo ascendente no RSI, ou seja, um fundo mais baixo, né, do que o fundo subsequente. Isso aqui, gente, é uma divergência. Então, se eu acho essa divergência no price action e no IFR ou no RSI, eu cumpri a primeira exigência do DIVAP. Eu encontrei uma divergência no IFR ou no IFR ou no RSI, tá? Então, temos a primeira divergência confirmada nesse processo. E aí eu já tenho o primeiro ponto aonde eu vou ficar observando para tomada de decisão. Qual é agora o meu fator de observação para continuar analisando esse processo? É olhar para o volume. Vamos para o V. Até então a gente tem o D. Agora a gente vai pegar o volume e vamos analisar o volume do que aconteceu exatamente no Bitcoin ontem, quando essa divergência foi plotada no gráfico, tá? Então vamos lá. Esse movimento fez com que o preço, agora vamos habilitar aqui o volume, me indicasse uma barra de volume diferenciada das demais anteriores.
E se você plota aqui, ó, uma média, e não sei se você sabe disso, mas dá para colocar uma média aqui. Vou colocar uma média branca, inclusive, para ficar mais fácil de ver. E essa média, ela pode ser a partir de 20, e a gente deixa, na maioria das vezes deixa no 20, que são 20 candles anteriores. Olha que esse volume de ontem, exatamente às 15 horas, foi um volume tão grande quanto o volume que aconteceu nas 11 horas do dia 7. Então foi um volume diferente. Esse volume aqui do dia 7 marcou o topo do movimento, logo depois a gente teve queda, e agora esse mesmo volume do dia 15 marcou o fundo desse movimento de queda. Então aqui eu tive o sinal do short e aqui eu tive o sinal do long ou da compra. Aqui eu tive o sinal da venda e aqui eu tive o sinal da compra. Baseado em quê? Divergência de preço, divergência de RSI ou IFR e um volume diferenciado. Terceira condição do setup cumprido. Tá? Qual é a outra condição? O alvo. Agora eu preciso definir se aquele preço da correção atingiu o alvo. Beleza. Atingiu o alvo. É um preço que até então está dentro daquilo que eu estou avaliando. Definiu. Vamos avaliar agora no gráfico. Será que é isso mesmo? Então, o que a gente faz aqui para entender esse processo? No caso, como a gente está trabalhando com o Bitcoin, né? Você pode, inclusive, fazer o seguinte. Poxa, se eu estou operando gráfico de curto prazo, eu posso pegar o gráfico de 1 hora, definir quais são as zonas de suporte e resistência e medir o excedente ou a retração baseado nas máximas e mínimas. Ou seja, professor, o que você está querendo dizer com isso? Cara, eu agora vou fazer um exercício, né, matemático, vou ampliar o meu replay. Vou ampliar meu replay porque eu quero mostrar para vocês que o meu replay ele não começa aqui do fundo. Na verdade, eu precisaria ter essa métrica daqui, ó, dessa zona aqui, que foi quando houve a reversão. Então, o que eu tenho que medir aqui? Eu tenho que medir primeiro os meus pontos de avanço, de expansão e de retração de Fibonacci. Então, eu pego a mínima, meço na máxima e posso, a partir daqui, definir pontos de suporte. Poxa, eu tenho Golden Pocket a partir de 618 até 786. É uma zona de Golden Pocket, tá? Eu já falei isso para vocês diversas vezes. Aqui é uma região onde 80% dos traders buscam base de apoio para uma continuidade de movimento. O restante fica por 0,5 de FIBO ou bandeira de alta. E aqueles que revertem 100%, provavelmente, ou vão testar um fundo duplo para um repique, ou vão perder essa base de suporte importantíssimo do mercado. Tá? Beleza. Já sei que eu tenho uma Golden Pocket aqui entre 61.500 até 60.300. Beleza? Pronto. Eu tenho essa base. Show? Show. Marquei minha Golden Pocket. A outra coisa que eu preciso avaliar, qual é a minha zona de bandeira de alta ou de suporte local, zona de atração de preço ou zona de liquidez. Se eu tiver um indicador como o Smart Money Concept, ele vai me mostrar que no curto prazo, essa região aqui é uma região de liquidez. Por que essa região é a região de liquidez? Porque essa zona onde o preço acumulou também é uma zona onde foi topo nesse movimento anterior. E se você puxar lá no passado, essa região também foi importante lá atrás. Então perceba que o gráfico ele é uma continuação dos processos que começam em algum período de tempo esporádico no gráfico. E ele vai se repetindo esse ciclo em tempos posteriores. E esse ciclo vai sendo retestado e reconfirmado diversas vezes. Então essa zona é uma zona de suporte interessante. Então a partir daqui eu percebo que o preço fez uma acumulação nessa zona, né? Fez uma acumulação importante nessa região e ele expandiu. Expandiu para onde? Daqui ele sobe para essa máxima, né? Então, eu já tenho aqui uma base nessa zona, eu tenho uma base de suporte aqui, ó, topinho, aonde ele faz um reteste,
monta a estrutura e vai embora, tá? Beleza. Qual é a zona de excedente desse processo? Para isso, eu vou precisar medir agora a possível zona de retração desse movimento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir as bases. Eu vou medir essa base com essa base, de baixo para cima, e eu vou começar a perceber que eu tenho uma zona zero, a partir de 61.700, e eu tenho uma zona 1618 de Fibonacci, que é a região mais defendida desse movimento, aonde o institucional entrou pesado, aqui embaixo, exatamente nos 60.047. Se você solta o movimento do mercado, você vai perceber que o preço vem buscar as zonas de defesa. E olha, eu vou soltar para vocês verem. Ó. Olha isso, como é interessante. Olha lá. Ele tomar a decisão aí. Olha o preço. Zona 1, tentou. Ele até faz uma buscazinha, mais uma acumulação, perde definitivamente e vai aonde? Ele vai buscar as zonas de acumulação e de defesa de preço. Ó, bateu aonde? Ele bateu aqui embaixo. Um pouco abaixo da zona 1, da zona de defesa de preço. Por que ele foi lá embaixo? Porque ele produziu o que a gente chama no mercado de rompimento falso. Ou seja, um trap. Então eu tenho um sinal claro aqui. A zona foi defendida. Ele cria um repique falso, né? Um movimento de repique falso. E ele testa novamente o topo da acumulação anterior. Aqui, ó. E aí ele perde definitivamente essa zona e cai aqui. Beleza. Nesse momento, eu já entendi que essa zona, 618 de Fibo, 60.000, é uma zona de defesa. Beleza, sei que isso aqui é uma zona de defesa. Agora eu vou fazer uma outra medida. Qual é a outra medida? Vou pegar novamente a Fibonacci e vou medir exatamente esse movimento aqui, ó. Dessa base para cá. Tudo isso, gente, para definir se esse alvo é um alvo que é o fundo do movimento. A perda dessa região, e agora eu vou colocar aqui como alvos de correção, ó, olha que interessante isso. Olha onde o preço vem. Ele vem, testa novamente a 1618, que é a zona de defesa dessa acumulaçãozinha que ele fez aqui no curtíssimo prazo, e ele vai quase lá na 2. Por que ele foi quase na 2? Porque o mercado se antecipa. Não é só o Walter, nem a BitGet, nem a Binance, nem os robôs de alta frequência das corretoras que sabem disso. Então o mercado se antecipa, limpa o book de ordens, cria uma liquidação em cascata e o preço sobe, criando 1, 2, 3 de compra no gráfico de 1 hora. Só que ele vem na zona mais importante de compra do institucional do curtíssimo prazo, que é a zona 2 de correção de Fibonacci. Então, isso aqui para nós é sim, claramente, um sinal de que o preço atingiu a quarta condição, que é o alvo do movimento. Ele me deu divergência, check. Ele me deu um IFR divergente do price ou um RSI divergente do price. Ele me deu um volume diferenciado e ele me deu também um alvo respeitado dentro do movimento de Fibo. E agora o que é que eu preciso? Eu preciso de um padrão de reversão. Padrão que me mostra claramente que o preço vai reverter. Eu tenho a divergência confirmada, eu tenho o IFR confirmando a divergência, eu tenho o volume confirmado, eu tenho um alvo importantíssimo na Fibo e agora eu preciso do padrão de reversão. E para isso, agora eu vou observar o quê? Ele me deixou um martelo ontem, aqui, tá? Um martelo. E eu preciso agora olhar se esse martelo vai me entregar um padrão de reversão. Que pode ser um engolfo de alta, pode ser uma continuidade do movimento de repique, tá? Então, você está no gráfico de modo reprodução. Deseja sair desse modo? Sim. Deseja sair desse modo? Sim. Show.
Então, o que eu tinha que observar aqui? A continuidade desse movimento. Ou seja, eu teria que botar meu burrinho na água e esperar pacientemente que esse candle, desse martelinho, confirmasse o movimento dele. Aqui, 99% do povo começa a conversar besteira nos grupos. Vai para 50, vai para 52, vai não sei para onde, vai não sei o quê. Fulano disse que agora não sei o quê. Aí ninguém, ou quase ninguém, ou pouquíssimas pessoas, de fato entendem análise gráfica. E aí começa a dizer que agora é Lula, agora ele vai buscar petróleo, agora, meu Deus. Eu não tenho outra coisa para dizer, a não ser eu tenho pena dessas pessoas. Só posso dizer isso. Porque não é falta de conhecimento. Ou não é... Aliás, é falta de conhecimento. Não é falta de aprendizado. Elas precisam buscar o aprendizado. Elas precisam ir buscar a fonte do aprendizado. Mas muitas não querem. Querem apenas a coisa mastigadinha. Vai subir ou vai cair? Tá caindo por quê? Tá subindo por quê? Meu Deus, o furacão, o terremoto, o avião, o passarinho, o Trump, a cama, a ala. Cara, isso tudo coisa boba que, infelizmente, é assim. O que o preço faz? Ele abre um candle. Seguinte. O que eu preciso aqui? Eu preciso identificar um padrão de reversão. Ou um candle de engolfo, e vem um outro candle aqui, e que engolfe esse martelo todinho para cima. Tá? Ou a completude do 1, 2, 3 de compra, que aqui tá muito claro, né? Ele já fez o 1, tá fazendo o 2, e aí precisa completar pro 3, né? Então, essa continuidade aqui, deixa eu colocar esse outro desenho, que esse aqui tá muito ruim para mim trabalhar. Aqui. 1, 2, 3. O que eu preciso? Eu preciso de um candle de reversão para confirmar o padrão. Tá. Beleza. E se ele não me entregar? Se ele não me entregar o candle de reversão, eu vou observar esse movimento. E aí eu não vou tomar decisão. Aonde eu tomo decisão de entrada para completar o DIVAP? Na confluência de todos os fatores, aí eu tomo decisão. Enquanto o DIVAP não completar, eu não tomo decisão. Tá? Beleza. O candle seguinte me diz agora o que eu vou fazer. Ele vai me dizer o que eu vou fazer. Vamos lá, vamos observar. Vamos lá. Abriu o mercado e o mercado girou e foi embora. Então, o que eu tinha que fazer aqui? Eu tinha que esperar pacientemente esse candle das 16 horas. Ele veio positivo. Onde é que era a minha tomada de decisão? Exatamente aqui. Nesse movimento de rompimento. Rompeu aqui, eu entraria exatamente aqui. Com o stop, se fosse uma operação alavancada de mercado futuros, aonde? Um stop abaixo desse pavio. Aqui seria minha entrada, aqui seria meu stop. E o meu alvo? O professor já ensinou isso algumas vezes. Pega a expansão de Fibonacci, mede o candle e solta. Onde é que está meu alvo? Eu tenho o primeiro alvo, 618, posso fazer uma parcial. Segundo alvo, 100%. Terceiro alvo, 200%. Quarto alvo, 261%. Ele pode ir lá em cima? Com certeza. Olha aqui onde é que ele pode ir. Ele pode ir até 62.700. Eu vou esperar bater tudo isso aqui sem realizar lucro? Claro que não. Claro que não. Mas a partir do momento que ele faz um N, que ele faz essa recuperação em V, cara, ele já me entregou 300% dessa operação. Do tamanho desse candle, eu já estou com 300% de lucro. Isso aqui é simplesmente sensacional. Porque eu entro numa operação segura, com stop, e uma operação que até agora já me deu 3,66%. Numa alavancagem pequenininha, normal, sem loucura, sem alopração, cara, uma operação super tranquila. E que eu posso ir descascando essa operação, fazendo parcial, até ele bater nessa zona dos 62. Se eu tiver no spot, eu posso segurar de boa, sem nenhum problema. Eu entro com uma operação de $1.000 aqui, eu já fiz 3%, eu já fiz o quê? Já fiz $1.000 vezes 3%. Minha cabeça está cansada. Me ajuda aí, galera.
$1.000 vezes 3%, dá 3 dólares, né? Vezes 3%. Dá 3 dólares. 3 dólares, 3 dólares, exatamente. 30 dólares. Dá 30 dólares, tá? 30 dólares. O cara já ganhou 30 dólares numa brincadeirinha dessa aqui, operando com 1.000. Eu entrei com 100, ganhou 3. Professor, mas 3 não vale nada. Vale, ele tá te ensinando. Ele tá construindo um setup na tua cabeça. Esse setup aqui, ele pode ser casado se você quiser. Pode ser casado, sim. Se você quiser, por exemplo, com outros setups que vão te ajudar a validar esse conceito aqui. E tá tudo bem. Então, vejo muita gente perdendo a oportunidade no mercado porque, em vez de estar estudando o gráfico, está especulando coisas que não dependem da gente. Não depende de mim. Se ele for 50, 52, cara, eu tenho que olhar o que o preço está fazendo. E eu já expliquei para vocês. O fundo do gráfico de 1 hora será o fundo do gráfico diário. O fundo do gráfico de 4 horas será o fundo do gráfico semanal. O topo do gráfico de 1 hora será o topo do gráfico diário. O topo do gráfico de 4 horas será o topo do gráfico semanal. Então, poxa, em vez de você estar gastando sua saliva, gastando o seu dinheiro, entrando em operação arriscada, olha o que o cara está falando para a gente. Então, aqui eu tive uma confirmação do nosso querido DIVAP. E que para cada movimento desse, cara, existe uma justificativa. E essa justificativa aqui do lado direito, pessoal, para completar aqui a minha apresentação, ela é uma das mais importantes que eu já vi no mercado de forma tão simples. E eu já disse para vocês, não precisa de nada complicado, o que você precisa é ter um setup validado. Se você validar o setup, poxa, esse setup é bom para Bitcoin, opera Bitcoin. Cara, esse setup é bom para BNB, opera BNB. Esse setup é bom para Solana, opera Solana. Não queira que o mesmo setup sirva para todas as moedas, ele não vai servir. Para algumas vai ter um backtest positivo, para outras talvez não. Para umas um resultado muito maior, para outras talvez não. Mas o que você precisa de fato para completar toda a estrutura do DIVAP? Vamos lá. Você vai precisar, primeiro, para você ter paciência de esperar uma divergência, junto com o IFR ou o RSI, você vai ter que ter disciplina. O que é disciplina? Contemplar o gráfico sem fazer nada. Cara, não vou tomar decisão, porque eu não tenho ainda os sinais claros do meu setup. Não, mas eu acho... Não, mas... Não. É disciplina. Disciplina. A obediência, gente, é um princípio de sabedoria. E é um dos mandamentos com promessa da palavra. Então, você tem que ter disciplina. Segundo, você tem que ter a informação correta. A divergência, eu tive a disciplina de esperar todo o movimento corretivo acabar. Eu contemplei todo o processo de queda. Tá? Eu contemplei todo esse movimento corretivo, sem desespero, sem maluquice, sem paranoia. Não deu para entrar shortado aqui? Tudo bem. Beleza. Tenta achar um ponto de short em outro momento. Teve vários aqui. Teve vários pontos de short. Teve esse ponto aqui, esse engolfo que o preço fez. Teve esse outro aqui que perdeu essa base aqui, ó. Deu para vender aqui. Teve esse outro ponto também aqui, onde teve esse outro engolfo. Tá, não shortei em lugar nenhum. Beleza, tranquilo, não tem problema. Não shortei em lugar nenhum. O que eu vou fazer? Vou esperar. Vou contemplar o mercado. Vou buscar a disciplina. E em cima da disciplina, eu quero ter a informação. A disciplina tem a ver com a paciência do tempo, de esperar. E eu vou esperar o quê? A informação correta entre a divergência de price action e também o meu padrão de divergência de FR ou de RSI. Enquanto eu não tiver isso, eu não faço absolutamente nada. Professor, mas beleza, enquanto eu estou esperando, eu posso prover aqui uma pool de liquidez? Claro que você pode, aí é diferente. Porque a pool de liquidez, ela vai te pagar de qualquer jeito. Você não vai ser liquidado com uma pool. Você não vai
perder o teu ativo numa pool? Você pode montar uma pool de monoativo, fazendo um monolegos, até com dinheiro do mercado, de cima para baixo. Você pode fazer um short usando uma pool de liquidez. Eu faço muito isso. Beleza, tive a informação, tive a disciplina, e agora eu vou fazer o quê? A verificação de quê? Do volume. Eu vou verificar se o volume realmente é isso. Beleza. Chegou no alvo, tracei o alvo chegou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir. Eu não posso deixar a oportunidade passar. O preço bateu no alvo, eu não posso deixar o alvo passar. Se eu deixo o alvo passar, eu perdi o time. E quando eu perco o time, aí eu vou entrar agora porque, poxa, perdi o time, eu entro atrasado e posso perder dinheiro. Posso tomar uma pancada. Então, meu time estava onde? Na tomada de decisão. Divergência, IFR divergente, volume, bateu numa base de suporte, bateu numa base medida pela Fibonacci, bateu numa zona de defesa. Posso usar Smart Money Concept para definir a minha base de defesa, a minha base de preço, o meu order blocker? Pode. Usa a ferramenta que você achar que deve usar, mas respeita o setup. Bateu na zona, cara, é compra. Compra com stop protegido, abaixo do candle, stop curto para quem vai operar alavancado. E no spot, se for Bitcoin, por exemplo, não precisa nem de stop. É só manter a estrutura. Na minha opinião, tá? Aí você põe o stop se você quiser. Beleza. Ah, quero operar com stop, professor. Show de bola. Põe um stop. Aonde? Logo abaixo do candle, aqui do pavio, comprador. E aqui tu vai ter um risco retorno, cara, com a confirmação do padrão de rompimento, ou um 2, 3 de compra, ou engolfo de alta, ou uma continuidade de movimento, ou um movimento, uma barra de ignição, ou uma barra de expansão. Cara, tem diversos candles aqui que vão te dar sinais de padrão de reversão. Uma bandeira de alta, um pivô de alta. Cara, você vai observar com paciência a apresentação do padrão. E quando o padrão chegar, você vai agir. A paciência fica de lado e você age imediatamente. Tanto na entrada, quanto também na saída. Chegou a hora de sair, desliga o acho. O acho, você deixa em casa. Eu acho, não, você não acha. Você tem projeção matemática e você vai respeitar a projeção matemática. Professor, mas se for embora, espera o pivô e faz a nova movimentação. Isso é operar feito um profissional. Isso é operar com sabedoria. Isso é operar com o mercado a teu favor. Qualquer coisa fora disso é burrice. Qualquer coisa fora disso é emocional, tropego, é decisão tomada errada e vai ser prejuízo.